A Europa, no início da Idade Média, estava em constante mudança. O Império Romano havia caído. Novos reinos surgiram. Em meio a essa mudança, o cristianismo estava se espalhando. Missionários viajaram por toda a Europa levando sua fé a novas terras. Os Países Baixos, então uma região de florestas e rios, também foram tocados por essa onda de mudança. As pessoas estavam ouvindo sobre o Deus cristão pela primeira vez. Foi uma época de transformação e despertar espiritual. A chegada do cristianismo aos Países Baixos foi gradual. Envolveu pregação pacífica e o estabelecimento de comunidades monásticas. Essas comunidades se tornaram centros de aprendizado e fé, desempenhando um papel crucial na cristianização da região. A conversão de governantes locais também ajudou a espalhar a nova religião. No século VII, o cristianismo havia se enraizado nos Países Baixos, preparando o cenário para figuras como São Deodato surgirem. Informações sobre a infância de São Deodato são escassas. Os historiadores acreditam que ele nasceu no século VII, provavelmente nos Reinos Francos. Sabemos pouco sobre sua família ou educação. No entanto, as fontes apontam para um jovem piedoso, atraído pela vida religiosa desde tenra idade. Essa inclinação provavelmente o levou a ingressar em um mosteiro, um caminho comum para jovens devotos na época. Dentro dos muros do mosteiro, Deodato prosperou. Ele se dedicou à oração, ao estudo e ao serviço. Ele mergulhou nas escrituras, nas vidas dos santos e nos escritos teológicos. Ele ganhou a reputação de piedade, sabedoria e compaixão. Essas qualidades, nutridas no ambiente monástico, o serviriam bem em seu futuro papel como bispo. A Diocese de Utrecht, estabelecida no século VII, enfrentou desafios. Seu primeiro bispo, São Willibrordo, havia progredido na difusão do cristianismo. No entanto, a região ainda tinha bolsões de paganismo. A morte de um bispo sempre criava um vácuo de poder. Era crucial encontrar um sucessor digno para continuar o trabalho de evangelização e liderança espiritual. A reputação de Deodato ia muito além dos muros do mosteiro. Sua piedade, aprendizado e qualidades de liderança não passaram despercebidas. Quando a sede Utrecht ficou vaga, ele foi escolhido como o novo bispo. Esta nomeação foi uma prova de seu caráter. No entanto, também foi uma tarefa assustadora. Deodato, agora bispo Deodato I de Utrecht, estava pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam. O bispo Deodato assumiu seu novo papel com energia. Ele viajou por toda a diocese, pregando para os fiéis e convertendo aqueles que ainda se agarravam às crenças pagãs. Ele entendia a importância da educação no fortalecimento da fé. Ele estabeleceu escolas e incentivou a alfabetização, tornando os ensinamentos do cristianismo acessíveis a todos. Deodato era conhecido por sua compaixão. Ele cuidava dos pobres, dos doentes e dos marginalizados. Ele estabeleceu hospícios e asilos, garantindo que a igreja servisse aos mais necessitados. Ele acreditava em liderar pelo exemplo. Sua humildade e devoção ressoaram com o povo, fortalecendo ainda mais o crescimento do cristianismo em Utrecht. Ele não era apenas um líder religioso, ele era um pastor para seu povo. Seção 5. Milagres e Maravilhas. Histórias da conexão divina de Deodato. Ao longo de sua gestão como bispo de Utrecht, vários milagres foram atribuídos a Deodato. Essas histórias, passadas de geração em geração, ilustram sua santidade e proximidade com Deus. Um conto popular relata sua cura de uma mulher cega. Por meio da oração e da imposição de mãos, ele teria restaurado sua visão. Este ato de intervenção divina solidificou sua reputação como um fazedor de milagres. Outra história fala de uma seca que assolou Utrecht. A terra estava seca e as plantações murchas. Deodato, em um ato de oração desesperada, teria atingido o chão com seu báculo. Uma mola milagrosamente emergiu, trazendo água muito necessária para a terra e salvando o povo da fome. Esses milagres
sejam tomados literalmente ou simbolicamente, destacam o profundo impacto que Deodato teve sobre o povo de Utrecht. Seção 6. Um legado de fé. O impacto duradouro de Deodato. O episcopado de Deodato foi marcado por sua dedicação em espalhar a fé cristã, sua liderança compassiva e os numerosos milagres atribuídos a ele. Ele deixou uma marca duradoura na paisagem religiosa de Utrecht, solidificando as bases do cristianismo na região. Seus esforços incansáveis garantiram que os ensinamentos do cristianismo chegassem até aos cantos mais remotos de sua diocese. O impacto de Deodato se estendeu além de sua vida. Seu exemplo de piedade, serviço e liderança continuou a inspirar gerações de clérigos e leigos. Ele se tornou um símbolo da fé em ação, demonstrando como a devoção religiosa pode se traduzir em benefícios tangíveis para a comunidade. Seu legado viveu nos corações e mentes do povo de Utrecht, cimentando seu status como uma figura venerada. Seção 7. Lembrando um santo. Veneração e lembrança. Depois de uma vida dedicada a Deus e ao seu povo, Deodato morreu. A data exata de sua morte é incerta, mas acredita-se que seja no final do século VII ou início do século VIII. Ele foi enterrado em Utrecht e seu túmulo logo se tornou um local de peregrinação. Pessoas de longe vinham prestar suas homenagens e buscar sua intercessão. A Igreja Católica, reconhecendo sua vida de santidade e serviço, canonizou Deodato como santo. Seu dia de festa foi marcado em 10 de julho. Igrejas e capelas foram dedicadas em sua homenagem, não apenas em Utrecht, mas em todos os Países Baixos e além. Sua vida e legado continuaram a ser celebrados na arte, literatura e liturgia, garantindo que sua história de fé e devoção continuasse viva. Seção 8. Lições de Deodato. Orientação para os tempos modernos. Embora São Deodato tenha vivido há séculos, sua vida oferece lições valiosas para as pessoas hoje. Sua dedicação ao serviço, sua compaixão pelos menos afortunados e sua fé inabalável são qualidades que permanecem atemporais e universalmente admiradas. Ele nos lembra que a verdadeira liderança envolve liderar pelo exemplo, colocando as necessidades dos outros antes das nossas. A história de Deodato também enfatiza o poder da fé para inspirar e transformar indivíduos e comunidades. Sua crença inabalável em Deus deu-lhe força para enfrentar desafios, servir aos outros desinteressadamente e deixar um legado duradouro. Em um mundo frequentemente caracterizado pela incerteza e dúvida, a vida de Deodato serve como um farol de esperança e um testemunho do poder duradouro da fé. Seção 9. O poder da crença. Fé em ação. A vida de São Deodato não era apenas sobre piedade pessoal. Ele entendia que a verdadeira fé se manifestava em ação. Seus esforços para estabelecer escolas, cuidar dos doentes e pobres e prover aos marginalizados demonstraram sua crença em um cristianismo que atendesse às necessidades da comunidade. O legado de Deodato nos desafia a olhar além de nossas próprias vidas e considerar como nossa fé pode inspirar mudanças positivas no mundo. Isso nos encoraja a abraçar a compaixão, o serviço e a justiça social como componentes integrais de nossas crenças. Sua vida é um poderoso lembrete de que a fé, quando colocada em ação, pode ser uma força transformadora para o bem no mundo. Seção 10. Conclusão. Um santo para Utrecht, um santo para todos. São Deodato I, bispo de Utrecht, é uma figura imponente no início da história do cristianismo nos Países Baixos. Sua fé inabalável, liderança compassiva e os milagres a ele atribuídos deixaram uma marca duradoura na paisagem religiosa da região. Ele não era apenas um homem de batina, mas um pastor que guiava seu rebanho com amor, sabedoria e dedicação inabalável. Embora sua história esteja enraizada em um tempo e lugar específicos, as lições que podemos tirar de sua vida
transcendem fronteiras geográficas e períodos históricos. O legado de Deodato nos lembra do poder da fé para inspirar, curar e transformar. Ele permanece como um farol de esperança, um testemunho da capacidade humana duradoura de compaixão, serviço e crença inabalável em algo maior do que nós mesmos. Deodato é um santo para Utrecht, um santo para todos. A história de São Deodato I está intrinsecamente ligada à tapeçaria do cristianismo primitivo em Utrecht. Chegando em uma época em que a região ainda lutava contra os resquícios do paganismo, Deodato emergiu como uma figura de fé inabalável. Ele entendia que o crescimento do cristianismo exigia mais do que mera pregação, exigia dedicação, compreensão e um amor genuíno pelas pessoas que ele buscava guiar. Deodato embarcou em uma missão para espalhar o Evangelho pelo coração de Utrecht, levando consigo uma mensagem de esperança e salvação. Sua abordagem não era de conversão forçada, mas sim de persuasão gentil e compaixão genuína. Ele reconheceu as tradições profundamente enraizadas do povo e procurou construir pontes entre suas crenças existentes e os ensinamentos do cristianismo. Por meio de seus sermões eloquentes e compromisso inabalável, Deodato gradualmente conquistou a confiança e o respeito do povo. Ele demonstrou por meio de suas ações o profundo amor e misericórdia no coração da fé cristã. Seus esforços marcaram um ponto de virada na paisagem religiosa de Utrecht, à medida que mais e mais pessoas começaram a abraçar a mensagem de Cristo. O legado de Deodato, como um pioneiro da fé em Utrecht, ficaria para sempre gravado nos anais da Igreja. São Deodato I entendia que o crescimento da fé exigia mais do que apenas conversões iniciais. Para realmente estabelecer o cristianismo em Utrecht, ele reconheceu a necessidade de uma infraestrutura forte e uma base sólida de conhecimento. Essa compreensão o levou a priorizar o estabelecimento de paróquias e a promoção da educação cristã. Deodato supervisionou a construção de inúmeras igrejas e paróquias em Utrecht, criando espaços onde os novos convertidos podiam se reunir, adorar e receber orientação espiritual. Essas paróquias tornaram-se centros vitais da vida comunitária, oferecendo não apenas instrução religiosa, mas também apoio social e um senso de pertencimento. Reconhecendo que o conhecimento é a pedra angular da fé, Deodato se dedicou a promover a educação cristã. Ele estabeleceu escolas anexas às paróquias recém-construídas, garantindo que as futuras gerações tivessem acesso aos ensinamentos da Bíblia e à rica tradição teológica da Igreja. Essas iniciativas educacionais desempenharam um papel crucial no desenvolvimento de uma compreensão mais profunda da fé, garantindo que o cristianismo em Utrecht não apenas sobrevivesse, mas prosperasse. A visão de Deodato ia além da alfabetização básica e da instrução religiosa. Ele incentivou o estudo das Escrituras, teologia e filosofia, reconhecendo a importância de uma educação completa para nutrir as mentes e espíritos de seus seguidores. Seus esforços lançaram as bases para uma vibrante tradição intelectual dentro da Igreja em Utrecht, que continuaria a florescer por séculos. A Igreja primitiva enfrentou inúmeros desafios, entre eles a ascensão de heresias que ameaçavam dividir e enfraquecer as comunidades cristãs emergentes. São Deodato I, um defensor ferrenho da ortodoxia, reconheceu o perigo representado por essas vozes dissidentes e assumiu uma posição firme contra elas. Ele entendia que preservar a pureza da fé era essencial para o bem-estar espiritual de seu rebanho. Deodato mergulhou no estudo das Escrituras e textos teológicos, equipando-se com o conhecimento e a compreensão necessários para combater eficazmente os ensinamentos heréticos. Ele se envolveu em debates teológicos,
públicos e privados, refutando habilmente interpretações errôneas das Escrituras e defendendo os princípios da fé, conforme definidos pela Igreja. Além do debate individual, Deodato reconheceu a importância da ação coletiva na proteção da Igreja contra a ameaça da heresia. Ele desempenhou um papel fundamental na organização e presidência de concílios teológicos, reunindo bispos e estudiosos para discutir questões de doutrina e condenar ensinamentos heréticos. Esses concílios serviram como fóruns cruciais para esclarecer a doutrina da Igreja, promover a unidade entre os fiéis e garantir a transmissão da verdadeira fé às gerações futuras. O compromisso inabalável de Deodato em defender a ortodoxia lhe rendeu o respeito de seus apoiadores e detratores. Ele deixou uma marca indelével na Igreja em Utrecht, fortalecendo seus fundamentos teológicos e garantindo sua adesão contínua aos ensinamentos de Cristo. Seu legado como guardião da verdade serviu como um farol para gerações de líderes da Igreja que seguiriam seus passos. Seção 4. Um coração de pastor. Compaixão, caridade e cuidado com os vulneráveis. Embora São Deodato I seja lembrado por sua perspicácia teológica e liderança na expansão da Igreja, seu legado é igualmente definido por sua compaixão ilimitada e trabalho incansável em nome dos pobres e marginalizados. Ele personificou o verdadeiro espírito da caridade cristã, reconhecendo a dignidade inerente de cada ser humano e estendendo a mão para aqueles em necessidade. O ministério de Deodato foi caracterizado por uma profunda preocupação com os menos afortunados. Ele via além da posição social, riqueza ou status, reconhecendo a humanidade compartilhada que o ligava até mesmo aos membros mais vulneráveis da sociedade. Deodato acreditava que a verdadeira fé se manifestava não apenas em palavras, mas também em ações, e ele vivia essa crença todos os dias. Deodato estabeleceu hospitais e abrigos para fornecer cuidados aos doentes, idosos e necessitados. Ele trabalhou incansavelmente para aliviar o sofrimento, oferecendo não apenas assistência material, mas também apoio emocional e orientação espiritual. Ele entendia que a verdadeira caridade significava atender às necessidades físicas e espirituais daqueles que ele servia. Sua compaixão se estendia além das paredes das instituições. Deodato era frequentemente visto caminhando pelas ruas de Utrecht, procurando os necessitados e oferecendo uma palavra de conforto, uma refeição quente ou um lugar para descansar. Ele incutiu em seus seguidores um senso de responsabilidade social, encorajando-os a ver Cristo nos rostos dos pobres e a estender suas mãos em serviço. Seção 5. Construindo pontes, navegando pelo paganismo e pregando com paciência. O mundo em que São Deodato I entrou como missionário ainda era profundamente marcado por seu passado pagão. Tradições e crenças antigas influenciavam os corações e mentes de muitos, apresentando um desafio único à difusão do cristianismo. Deodato, no entanto, possuía uma sabedoria e sensibilidade que lhe permitiram navegar por essas complexidades com graça e eficácia. Ele entendia que a conversão forçada não era a resposta. Em vez disso, ele escolheu um caminho de diálogo e compreensão, engajando-se com crenças e práticas pagãs com respeito, em vez de condenação. Deodato procurou encontrar um terreno comum, destacando os valores e aspirações compartilhados que conectavam o cristianismo aos sistemas de crenças existentes. Ele reconheceu a importância do simbolismo nas tradições pagãs e cristãs, ao traçar paralelos entre as histórias e rituais dos velhos costumes e os ensinamentos do cristianismo. Deodato foi capaz de apresentar o Evangelho de uma forma que ressoasse com a compreensão cultural do povo. Essa abordagem provou ser notavelmente eficaz em promover a aceitação e encorajar a conversão. A paciência e a empatia de Deodato foram instrumentais para construir uma ponte sobre a divisão entre o cristianismo e as tradições pagãs de Utrecht.
Ele entendia que a verdadeira conversão era uma jornada do coração e da mente, e ele estava disposto a percorrer esse caminho ao lado das pessoas que ele buscava guiar. Seu legado como um construtor de pontes, um homem que podia navegar pelas complexidades das diferenças culturais e religiosas com graça, inspiraria gerações de missionários a seguir. Seção 6. Reconhecimento de Roma, honras papais e o legado duradouro de um santo. A vida e obra notáveis de São Deodato I não passaram despercebidas pela hierarquia da Igreja. Seus esforços incansáveis em espalhar a fé, combater a heresia e servir aos pobres chegaram aos ouvidos do Papa em Roma, que reconheceu em Deodato um verdadeiro pastor do rebanho do Senhor. O compromisso de Deodato com a ortodoxia, sua compaixão pelos menos afortunados e sua habilidade em navegar pelos desafios enfrentados pela Igreja primitiva lhe renderam os maiores elogios. O Papa, reconhecendo o profundo impacto do ministério de Deodato, concedeu-lhe a honra da santidade, consolidando seu lugar no panteão dos exemplos cristãos. A canonização de São Deodato I foi recebida com celebração generalizada em Utrecht. Igrejas foram dedicadas em sua homenagem, seu nome invocado em orações e sua história de vida compartilhada como fonte de inspiração para as gerações futuras. Milagres foram atribuídos à sua intercessão, solidificando ainda mais sua reputação como um poderoso advogado no céu. Mesmo hoje, séculos após sua vida e ministério, o legado de São Deodato I continua a ressoar dentro e fora da Igreja. Ele é lembrado não apenas como um construtor de paróquias e um defensor da fé, mas como um farol de compaixão, um defensor dos pobres e um modelo de liderança cristã. Sua vida serve como um poderoso lembrete de que a verdadeira fé não é meramente um exercício intelectual, mas um chamado à ação, uma convocação para amar e servir a Deus, amando e servindo nossos semelhantes.